Irmãos queridos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Graças a Deus. Muita alegria que eu volto aqui para servir os irmãos no que tange a palavra de Deus. E, sem delongas, peço que vocês abram suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Vocês podem se assentar, tá? Porque a leitura, eu geralmente faço um pouco de leitura extensa, então não vou fazer isso de deixar vocês de pé, tá? Agradecer ao pastor Orlando. Deus abençoe toda a diretoria do ministério poderosamente. Hoje, particularmente, antes de vir para cá, eu tive uma grande alegria. Deus abençoe. Uma grande alegria. Pude acompanhar a Maria Eduarda, minha futura esposa, dando a primeira vez da vida dela a aula de escola dominical. A mulher escreveu 6 páginas de ensino. Eu falei, meu Deus do céu, vou dar minhas apostilas para ela escrever. Muito bom. Fiquei muito feliz. Eu que particularmente sou um apoiador aí do Ministério Feminino, gosto muito e apoio muito, né? Eu fiquei muito feliz de estar acontecendo com ela, tá? Todos acharam? Carta de Paulo a Filemon. Só tem um capítulo. Nós vamos fazer uma leitura um tanto extensa, mas após a leitura eu peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Que nós vamos fazer uma exposição do texto e você acompanha os versículos conforme eu for citando aqui. A carta de Paulo a Filemon está aí na tela, tá? Se os irmãos da mídia puderem colocar a ARA, só para não dar confusão, senão eu vou ler uma coisa. Essa tradução ela é bem contemporânea, digamos assim, né? NTLH, tá? Isso daqui não é o pregador que é chato, não. É só para melhorar o entendimento, tá? Tá? Pode ser essa daí mesmo. É a Almeida Corrigida Fiel. Tá? Filemon só tem um capítulo, então, versículo de número 1. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Versículo 2. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vocês, da parte de Deus e do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens, tanto para com o Senhor Jesus Cristo, como para também com os santos. Versículo de número 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto você tem reanimado o coração de muitos dos santos. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta em plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu, Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo em teu lugar, a fim de me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de ti, e não com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Versículo 17. Se, portanto, me consideras como companheiro, amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez em alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu o pagarei.
para não te alegar que também tu me deves a tua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Versículo 21, nós encerramos. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás ainda mais do que eu lhes estou pedindo. Amém? Enquanto eu exponho o texto, entenda que esse texto aqui, ele foi escrito em um período de escravidão, tá? Então tem um ruído histórico aí, porque o texto foi escrito em um período de escravidão, mas vocês vão entender bem. Essa carta que Paulo escreve é uma carta que, como diz já o nome da carta, ele envia a um homem chamado Filemon. Filemon, ele era uma pessoa que tinha recebido a igreja dos Colossenses na sua casa. Ele não era o pastor, mas a igreja dos Colossenses se reunia na sua casa. Era um homem que tinha condições financeiras boas, era um homem muito provavelmente rico, e ele tinha um escravo, um servo, chamado Onésimo. Onésimo, ele era um servo que tinha causado alguns danos para Filemon. Segundo o versículo de número 18, Onésimo, ele roubou Filemon e ele fugiu da casa de Filemon, indo para a cidade de Roma. E lá na cidade de Roma, esse homem chamado Onésimo, servo de Filemon, ele encontra na prisão justamente o maior missionário da igreja, o apóstolo Paulo. Paulo, como um bom missionário, não perdeu a oportunidade de pregar a palavra, pastor Elcio, e ele prega a palavra para Onésimo. Onésimo agora se converte a Jesus, e agora Paulo, ele não tinha mais um companheiro de prisão. Paulo agora tinha um obreiro do reino de Deus junto com ele na prisão. Porém, Paulo, ele sabia que havia uma pendência na vida de Onésimo. A pendência era que ele tinha uma dívida com Filemon. Ele era escravo, servo de Filemon, ele tinha roubado Filemon e tinha fugido. E Paulo sabe que o evangelho, mesmo nós aceitando, mesmo nós nos entregamos, existe pendência nas nossas vidas que nós temos que arrumar. E Paulo agora envia Onésimo de volta ao seu senhor Filemon. Porém, esse envio era um envio um tanto delicado. Vou te explicar por quê. Segundo as leis do Império Romano da época, quando um escravo fugitivo, ladrão, fosse pego, ele poderia ser marcado na testa com a letra F de fugitivo com ferro quente. Ou então ele poderia até mesmo ser chicoteado até a morte, e a pior das penas era ele ser crucificado. Paulo não queria que nada disso acontecesse com Onésimo. Então ele escreve esta carta, que nós acabamos de ler, que é uma carta de intercessão, rogando a Filemon que Filemon perdoasse Onésimo e viesse também se reconciliar com Onésimo com base no amor de Jesus. Esse é o panorama da carta. Paulo, ele iria interceder por um escravo fugitivo que agora se converteu ao Senhor. Ele não queria que nada de mal acontecesse com Onésimo, mas queria que Onésimo agora realmente fosse um obreiro na casa do Senhor e viesse dar lucros para o reino de Deus. Entenda que a situação aqui é muito delicada. A situação aqui é muito complicada. Poderia dar bom, mas poderia também dar ruim. Filemon poderia ler a carta e poderia receber Onésimo, segundo as orientações de Paulo, ou poderia ler a carta e literalmente deixar de lado as orientações de Paulo e marcar Onésimo com ferro quente na testa, ou até mesmo crucificar Onésimo. Porém, Paulo ele tem uma estratégia. Paulo era muito bom de relacionamento humano. Paulo tinha uma estratégia. A estratégia era ele, do decorrer da carta, quebrantar o coração de Filemon para que Filemon recebesse novamente, agora com perdão, baseado no sacrifício de Jesus em sua casa. E Paulo inicia a carta aí no versículo de número 1, se apresentando para Filemon. Só que veja bem como que ele começa a sua apresentação. Ele começa dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava numa prisão romana.
Paulo estava sob a tutela, sobre a autoridade dos guardas romanos. Mas quando ele escreve a carta, ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo aqui ele já começa transmitindo uma mensagem para Filemon. E a mensagem é: Filemon, eu não estou aqui porque Roma me captou. Eu não estou aqui porque Roma me prendeu. Eu estou aqui porque eu fui enviado por Jesus para esta prisão, para um propósito. Paulo era um homem que não acreditava em acaso. Paulo era um homem que não acreditava em sorte, em azar. Ele acreditava que as coisas boas e ruins vêm sobre a nossa vida com o propósito de Jesus. É por isso que ele escreve: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aí ele falando assim: Filemon, não foi Roma que se aproveitou da minha falta de sorte e me prendeu. Não, Jesus me enviou aqui para um propósito. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não ando em um barco sem leme, eu não ando em um barco sem vela. Eu tenho um rumo, eu tenho uma direção, eu sei onde ir. Minha vida não está ao léu, minha vida é guiada por Cristo Jesus. Não foi Roma que me prendeu, foi Jesus que me enviou para a prisão. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo era um homem extremamente convicto. E eu espero um dia na minha caminhada cristã chegar à convicção que o apóstolo Paulo tinha. Porque é um homem que estava preso em uma prisão insalubre, em uma prisão totalmente desumana de ficar. Ele ter a coragem, a ousadia de falar assim: não foi Roma que me prendeu, mas Jesus me enviou para cá, tem que ter muita fé. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo no contexto de prisão, ele era um homem especialista em gerar frutos em meio às suas prisões. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo estava preso na cidade de Filipos, cidade dos filipenses. E ele teve um dia muito difícil. Ele pregou a palavra, mas uma menina dizendo que ele estava anunciando as verdades e o caminho de salvação de um Deus Altíssimo. Essa menina estava endemoniada. Ela tirou Paulo do sério. Paulo expulsa os demônios daquela menina. Os senhores daquela menina que ganhavam lucros com ela prendem Paulo, leva Paulo para a praça pública, chicoteia Paulo com varas, e Paulo agora está preso, machucado, dentro de uma cela, e a Bíblia diz que ele estava no fundo, na escuridão da cela. Bate meia-noite no relógio. Um dia que terminou mal para Paulo, agora começa um novo dia com oração e louvor. Sabe o que Paulo está mostrando para nós? Eu não sou levado pelas perspectivas e circunstâncias ruins da minha vida. Se um dia terminou com chicote, se um dia terminou com prisão, o outro dia vai iniciar com oração e louvor. A atitude de Paulo moveu o coração de Jesus, e o Deus de Paulo, Jesus, moveu a prisão com um terremoto. As prisões se abriram, mas Paulo não foi embora, porque ele acredita que Jesus envia ele para os lugares para um propósito. Ele olha agora para o carcereiro se prostra com medo, porque eles acreditavam que o terremoto era a fúria dos deuses. O carcereiro se prostra e diz assim: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família. No contexto de prisão, ele ganha o carcereiro e ganha a família do carcereiro, batiza o carcereiro e batiza a família do carcereiro. O que é isso? É Paulo gerando frutos em meio às suas prisões. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo também estava numa prisão em Roma. E ele, na prisão em Roma, ele tinha pelo menos 16 soldados trocando os turnos de 2 em 2 para poder vigiar o apóstolo Paulo. E nessa prisão em Roma, ele escreve uma carta, a carta aos Filipenses. E ele escreve uma carta, e essa carta, o tema principal dela é a alegria no Senhor. Ele está preso, mas o tema da carta é a alegria. E ele escreve para os Filipenses dizendo assim: olha, vocês não se preocupem, continuem alegres. Por quê? Porque as minhas prisões contribuíram para o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque agora a guarda de elite do imperador romano, a guarda de elite de César, ficou sabendo do Evangelho através das minhas prisões. Sabe o que o apóstolo Paulo fez?
estava trocando turno 2 em 2 soldados. Cada soldado que vinha e ia, ele pregava o evangelho, ele anunciava a palavra, ele pregava o evangelho, ele anunciava a palavra. No capítulo 4 de Filipenses, ele escreve assim, ó: os santos vos saúdam, principalmente os soldados da guarda de César. Esse homem aqui era outro nível. Ele gerava fruto em meio às suas prisões. A Bíblia vai dizer que nas prisões de Paulo, ele escreve 4 cartas que vão abençoar a igreja em 2000 anos de existência e abençoa a minha vida e a sua até hoje. Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Que é isso? Que homem é esse? Esse homem é um homem sobrenatural? Não, ele era feito de carne e osso, assim como você. Mas ele tinha uma convicção, ele tinha uma fé viva. E a fé viva dele é: não importa as circunstâncias, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou gerar frutos, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. A vida do apóstolo Paulo nos faz ter uma pergunta. E a pergunta é: se ele gerou fruto em circunstâncias desfavoráveis, qual é a minha e a sua desculpa para não gerar frutos? Essa é a pergunta que a vida do apóstolo Paulo nos faz ter. Nós não estamos falando de Jesus, que era totalmente Deus e totalmente homem. Não. Nós estamos falando de um homem que era carne como nós, mas era um homem que mesmo em meio às suas circunstâncias desfavoráveis, ele gerava fruto. A pergunta que eu tenho para você esta noite é: o porquê você não gera frutos? Qual é o motivo? Qual é a desculpa? Qual é a razão? Qual é a circunstância? A questão é: não tem desculpa. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, as nossas desculpas são anuladas. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, as nossas desculpas, elas se esvarem com o vento. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente fica até com vergonha de orar a Deus apresentando algum problema e alguma desculpa para não dar frutos. Só que o principal fruto da prisão do apóstolo Paulo, segundo essa carta aqui, era esse jovem que se converteu chamado Onésimo. E ele tinha a proposta, lembra? A proposta principal: apresentar Onésimo de volta para o seu senhor Filemon, para que ele fosse perdoado. Era uma proposta de reconciliação. Porém, ele tinha que primeiro quebrantar o coração de Filemon. Não era fácil. O homem tomou prejuízo. Ele tinha várias frustrações no coração. E ele tinha a lei a seu favor. E Paulo agora vai começar a quebrantar o coração de Filemon, elogiando Filemon. Isso daqui é uma dica, inclusive, para casais. Quer quebrantar o coração dela ou dele? Comece elogiando. Coisa maravilhosa, tá? Mas elogia com verdade, não com trairagem. Com verdade, não com mentira. E Paulo vai começar a elogiar aqui a Filemon no versículo de número 5. E olha o elogio de Paulo. Ele vai dizer assim, ó: eu estou ciente do teu amor. Ou seja, alguém falou para ele: e do teu amor e da tua fé. E olha a complexidade. Ele vai dizer que Filemon tinha amor e fé, tanto para com o Senhor Jesus, como para com os santos, a igreja de Jesus. Talvez, se você já leu essa carta, você passou desapercebido nesse versículo. Mas esse versículo que Paulo está dizendo é muito sério. Porque ele está dizendo que Filemon não amava só a Jesus. Filemon amava também a igreja de Jesus. Repare que o que Paulo está trazendo para nós é que é impossível amar a Jesus, o cabeça, e não amar a igreja de Jesus, o corpo. A igreja e Jesus é uma união mística que é feita no céu, no mundo espiritual. É impossível você amar o cabeça e você não amar o corpo. É impossível você dizer que quer se relacionar com o cabeça, que é Cristo, e não querer se relacionar com o corpo, que é a igreja. É impossível você falar que é fiel ao cabeça, que é Cristo, e não ser fiel à igreja, que é o corpo de Cristo. Está conectado. É por isso que os desigrejados, coitado, eu tenho até medo de encontrar um, porque vai ficar mais desigrejado ainda se ele não ouvir o evangelho. Porque o que eles falam é: eu amo a Jesus, mas não quero fazer parte da igreja de Jesus. Eu me rendo a Jesus, mas não quer se render ao trabalho da igreja de Jesus. Eu tenho comunhão com Jesus, mas eles não querem ter comunhão com a igreja de Jesus. Eu tenho relacionamento com Jesus, mas não quer ter relacionamento com a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: é impossível. Não tem como.
Só que ele ainda vai elogiar mais a Filemon. Ele vai dizer assim, ó, você tem fé em Jesus, mas tem fé nos santos, a igreja de Jesus. Isso é muito sério. Porque ter fé em Jesus é muito lindo. Agora, ter fé na igreja de Jesus é uma coisa que é um pouco complicado. Veja bem, quando nós falamos na igreja, Jesus é grande, como louvar aqui, é glorioso, é poderoso, todo mundo, eu creio. É isso mesmo, é verdade. Agora quando fala assim, ó, a igreja de Jesus, o ministério de Jesus, aqui na Vila Primavera, é uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, tem uns que falam, será? Talvez. O que é isso? O que ele está demonstrando? Ele demonstra até fé em Jesus, mas não quer demonstrar fé na igreja de Jesus. Só que Paulo está dizendo, Filemon, o teu amor é coerente e a tua fé também é coerente, porque você ama Jesus e ama a igreja. Tem fé em Jesus e tem fé na igreja. Nosso problema hoje é que nós estamos vivendo em uma geração que diz que tem muita fé em Jesus, mas não tem fé nenhuma na igreja de Jesus. Mas eu tenho uma palavra para você aqui esta noite. É impossível ter fé em Jesus e não acreditar na obra de Jesus, na igreja de Jesus. Se você ama Jesus, eu acho melhor você começar a se dedicar ao trabalho da igreja de Jesus. Se você realmente tem fé em Jesus, eu acho melhor você começar a repensar o seu evangelho e começar a se dedicar mais à igreja de Jesus. Não tem um amor incoerente, meu irmão, em nome de Jesus. Não tem uma fé incoerente, meu irmão, em nome de Jesus. Tem um amor verdadeiro com Jesus e com a igreja. Uma fé verdadeira com Jesus e com a igreja. Só que Paulo ele vai continuar o seu argumento. Ele queria quebrantar o coração de Filemon. Rapaz, se você recebesse um elogio desse, você não ia ficar lisonjeado? Só que ele continua o elogio. No versículo de número 7, ele vai dizer assim, ó, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, Filemon. Por quê? Porque você tem reanimado, preste bem atenção, reanimado o coração de muitos santos. Sabe o que Paulo está dizendo? Filemon, eu tenho grande alegria e conforto no teu amor. Por quê? Porque você é uma pessoa que não somente tem uma fé viva, mas você é uma pessoa que reanima a fé de corações desfalecidos. Sabe o que Paulo está dizendo? Filemon, você não é só o homem do glória, do aleluia, que levanta a mão, que chora no louvor, não. Mas você também é um homem sensível quando o irmão do seu lado está passando por uma luta, quando o irmão do seu lado está passando por uma tribulação. Você consegue ter sensibilidade de ver que a fé dele está desfalecendo e lança uma palavra, de ver que a fé dele está desfalecendo e dá um abraço. Você não só tem fé viva, mas você tem uma fé que reanima corações desfalecidos. Principalmente no movimento pentecostal, nós temos uma igreja muito viva. Culto pentecostal é muito bom. A gente é muito bom de culto. Porém, a gente é muito mal em ver a necessidade de quem está do nosso lado. A gente é bom em demonstrar uma fé viva, mas a gente é muito mal em demonstrar uma fé que reanima corações que estão desfalecendo. Só que eu quero que você entenda o teor da coisa. Quando você está com a fé viva, quando você está avivado, quando você está bem com Deus, parece que nada de mal vai acontecer na sua vida. Mas aí é que você se engana. Porque o próprio apóstolo Paulo estava com a sua fé desfalecendo. Como isso, Tarcísio? Heresia? Não. Versículo de número 20. Olha o que Paulo vai dizer. Reanima-me o coração em Cristo. O que é reanimar? É alguém que está desfalecendo e toma aquele choque de ânimo. O que é reanimar? É alguém que está desfalecendo, mas é trazido de novo à vida. O que Paulo está dizendo é, eu, Filemon, já estou aqui nessa prisão com o meu coração desfalecendo. Paulo tinha motivos para isso. Lá em Atos capítulo de número 13, ele está na cidade de Lídia. E nessa cidade, Paulo ele é apedrejado, quase morre. Ele foge de lá, chega em Filipos. Filipos, ele também é preso e também apanha em praça pública. Ele vai para a cidade de Tessalônica. Lá as pessoas também queriam espancar Paulo. Ele desce para Bereia. Os perseguidores também vão atrás dele em Bereia. Ele vai para Atenas. Em Atenas, onde ele pensou que ia ter um pouco de sossego, as pessoas escarnecem, zombam, riam do evangelho que é pregado pelo apóstolo Paulo. De repente, ele decide levar ofertas. Ele queria
ajudar os pobres de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, espancado também. Quando as pessoas queriam matar ele, ele apela a César, vai para Roma. Agora ele está preso em Roma e as pessoas, os obreiros dele, chegam de várias igrejas que ele implantou e chegam para Paulo, não dando notícia boa, mas chega para Paulo dizendo assim: Paulo, a igreja lá da Ásia estão se desviando. Os colossenses têm falsos mestres lá. Os tessalonicenses estão falando que Jesus não vai ressuscitar, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não vai voltar. Lá, a igreja de Éfeso, eles estão voltando a adorar a deusa Diana. Imagina o coração do homem. Um homem que tinha dado a vida pelo evangelho, agora estava preso injustamente, com todas essas tribulações acumuladas no seu coração, ele também estava com o coração desfalecendo. Só que entenda uma coisa, se o próprio apóstolo Paulo, que era um homem cheio de Espírito Santo, o maior pregador, o maior teólogo, o maior missionário da história da igreja, estava com o coração desfalecendo, imagina eu e você. É por isso que o elogio que Paulo faz para Filemão, nós temos que prestar muita atenção. Qual que é? Enquanto você tem uma fé viva, aproveita para reanimar os corações que estão desfalecendo dentro do ambiente de igreja. Porque amanhã o coração desfalecido possa ser o seu. E você vai precisar de pessoas com uma fé viva para reanimar o seu coração desfalecido. Enquanto você tem a fé viva, olhe para o seu irmão com compaixão. Enquanto você tem a fé viva, se coloque à disposição para ajudá-lo, porque amanhã a fé desfalecida pode ser a sua. Evangelho não é individualismo, evangelho é amor mútuo, evangelho é cooperação, evangelho é fé que reaviva outra fé, evangelho é comunhão, evangelho é sentir um a dor do outro, evangelho é ver o irmão caído e estender a mão, e não abrir uma vala para ele descer de vez. Evangelho é diferente, meu querido. É diferente. É muito diferente. Nós estamos vivendo um evangelho do individualismo. Tem lugar que eu prego, e olha que o pregador, hein? Eu passo, o povo passa lotado. Eu falei, será que odiaram a mensagem? Ou porque eles não têm comunhão mesmo? Não estende nem a mão. Eu falei, meu Deus, eu fico... E eu sou simpático, né? Você já me viu aí, eu estendo a mão, dou risadinha e tal, dou até um abraço. E o pessoal passa lotado. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? E você olha no culto, essa pessoa que passou lotado, você fala, ela já está marchando na igreja. Tem fé viva, mas não tem uma fé que reanima corações desfalecidos. É egoísta, é egocêntrico, é pessoa que só olha para o seu próprio eu, é uma pessoa que só olha para o seu próprio ego. E eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus fala assim, amai o próximo, como você ama a si mesmo, se o seu amor ter como fim você, isso é idolatria. O amor cristão não é um amor que o fim é você. O amor cristão é um amor que parte de você para o outro, parte de você para o próximo. Em qual intensidade? Na mesma intensidade que você deseja para você, você dispensa pelo outro. Na mesma intensidade que você quer para você, você lança para o próximo. Isso é amor cristão. Filemão tinha esse amor. Que elogio maravilhoso, que elogio profundo. Só que agora Paulo vai colocar em xeque esse amor. Versículo 8, ele vai dizer assim, olha, eu podia te ordenar, porque eu sou apóstolo, eu tenho autoridade para isso, mas eu vou te solicitar em nome do amor. Tá pensando que ele elogiou à toa? Ele elogia e agora coloca em xeque o amor de Filemão. Vamos ver se você ama mesmo Filemão. E agora ele chega no ápice da carta, no versículo de número 10. Ele vai dizer assim, eu solicito a você, em nome do amor, a favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Enquanto ele estava elogiando, eu acredito que Filemão estava lendo a carta e falou, rapaz, realmente eu sou tudo isso mesmo, é isso mesmo. Só que quando ele fala assim, eu solicito-te em nome de Onésimo, Filemão, como aí? Esse cara aí que me roubou? Esse cara aí, que eu comprei, dei tudo para ele, coloquei dentro da minha casa, ele me roubou e me fugiu, é esse cara aí que eu devo amar? É aí onde o amor é colocado em xeque.
Você ser amado ou amar sem ter contenda com ninguém é muito fácil. Eu quero ver você amar quando alguém pega e lança seu nome lá no chiqueiro. Eu quero ver você amar quando alguém te faz um mal que você nunca tinha sofrido na vida. Eu quero ver você amar quando alguém te persegue de tal forma que você chega a ter crise de ansiedade, de depressão por conta daquela pessoa. Aí eu quero ver você colocar o seu amor em prática. Só que, olha o que Paulo vai dizer, versículo 11. Ele diz assim, esse homem aí, Onésimo, antes ele era inútil, mas agora que ele encontrou Jesus, ele é útil, tanto para mim quanto para você, Filemão. Entenda, eu estou pregando bem tranquilo, que é para você dizer que eu falei rápido e você não entendeu. Ele vai dizer assim, esse daí era inútil, mas agora é útil. Paulo está usando aqui uma linguagem de retórica que nós chamamos aqui de quase que um trocadilho. Por quê? O nome Onésimo significa aquele que é útil. Esse é o significado de Onésimo. Aquele que é útil. Geralmente, o nome dos escravos, quem dava era o seu senhor quando comprava. Muito provavelmente Filemão, ele, quando foi comprar Onésimo, ele viu Onésimo, jovem, de bom porte, de boa aparência. Ele pensou assim, esse jovem aí vai me dar muito lucro. Põe o nome dele de Onésimo, aquele que me é útil. Só que veio a frustração. Onésimo roubou ele, Onésimo fugiu para Roma. E agora a frustração bateu no coração. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus encontrou Onésimo na prisão. E quando Jesus encontra Onésimo na prisão, através da pregação do apóstolo Paulo, Jesus transforma ele para que ele ande conforme a natureza do seu nome. Ele que antes era inútil porque era um escravo, ladrão e fujão, agora se tornou útil, não como escravo, mas como obreiro do reino de Deus. Entenda que a vida de Onésimo espelha em nós a nossa vida também em Cristo. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que Deus fez o homem no sentido de humanidade. A palavra homem ali significa aquele que olha para cima. O que Deus nos fez para quê? Para a gente olhar para cima, contemplar o Criador, se relacionar com o Criador, ter intimidade com o Criador. Mas o pecado veio na nossa vida. A palavra pecado significa aquele que está encurvado. A gente que foi criado com uma natureza útil para adorar a Deus, agora nós estamos encurvados, longe de Deus, distante da comunhão de Deus, longe de olhar para Deus, longe de contemplar o Criador. Mas Jesus entrou também na nossa prisão. E quando ele entra na nossa prisão, ele entrou na nossa prisão da liberdade. Era uma prisão sem algemas, era uma prisão sem muros, era uma prisão sem grade. Que isso, Tarcísio? Está filosofando? Tô. O que é a prisão da liberdade? Nós tínhamos liberdade, mas nós usávamos as nossas liberdades para simplesmente fazer com que os nossos desejos carnais fossem feitos na nossa vida. Nós usávamos a nossa liberdade simplesmente para satisfazer os desejos da nossa carne. E nos desejos da nossa carne, nós ficamos presos no pecado. Na nossa falsa liberdade, nós ficamos cativos pelo pecado. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 4, que Jesus levou cativo o cativeiro. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que quando nós estávamos na nossa falsa liberdade, quando nós estávamos na nossa falsa prisão espiritual pelo pecado, Jesus entrou na nossa prisão, como entrou na prisão de Onésimo, e ele nos trouxe de volta, restaurando a nossa natureza para com Deus, e nos deu uma nova liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo. Qual que é? Contemplar o Criador, adorar o Criador, ter intimidade com o Criador, ser aquele novamente que olha para cima. Nós éramos inúteis para com Deus, mas agora Jesus, através do teu sangue, nos fez útil
útil, a ponto de que não é soberba você levantar a cabeça e encher o peito quando alguém perguntar para você dizendo assim: quem é você? Você responder: eu sou útil. Quem é você? Eu sou útil. Quem é você? Eu sou útil. Quem é você? Eu sou útil. Isso não é soberba, isso não é arrogância, isso não é prepotência, é senso de restauração, é senso da obra da cruz, é saber que você era inútil, mas Jesus se fez útil para o reino e para a obra do reino de Deus. Senso de restauração, ser útil. Só que entenda uma coisa: quando Jesus, Ele nos faz útil, Ele faz a obra completa, Ele nos faz útil, Ele nos dá o Espírito Santo e agora Ele espera com que a gente dê lucro. É isso, filho. Evangelho é isso. Você não está na igreja aqui, é bom fazer amizade, mas não é o propósito máximo. O propósito máximo da igreja é você vir aqui, adorar a Deus, ouvir a palavra, seguir a orientação da palavra, sair daqui e ser útil. Esse é o propósito da igreja. A igreja, uma das palavras no grego para a eclésia é chamados para fora. É uma reunião, é uma assembleia onde você entende, onde você adora, onde você aprende e sai daqui e é útil. É útil. Se você vem aqui, adora, aprende, ouve a palavra, sai daqui e começa a viver a sua vida como se nada aqui tivesse acontecido, você ainda talvez não foi transformado pela redenção do sangue de Jesus. Isso é duro, não é? É duro para você ouvir e ainda é mais duro para me falar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Para que a igreja viva uma fé viva, e viva um evangelho verdadeiro, é necessário que ela olhe para as Escrituras, e não ela olhe para as Escrituras dizendo assim: o que Deus tem para mim. Não que ela olhe para as Escrituras dizendo assim: qual é a bênção que Deus vai derramar sobre mim. Não que ela olhe para as Escrituras e pense assim: o que novo vai acontecer na minha vida. É que ela olhe para as Escrituras, e pense assim: Jesus, eu vi, olhei, li, aprendi e entendi. O que eu devo fazer agora? Qual que é o próximo passo? O que eu devo fazer para ser útil? Eu já entendi a obra da redenção, eu já entendi a obra da cruz. O que eu devo fazer a partir daqui? Esse é o questionamento. É isso que a gente tem que pensar. É isso que tem que estar intrínseco na tua alma. É isso que tem que permear a tua mente. É isso que tem que ser a razão das suas orações. O que eu devo fazer a partir da cruz? Chegar na cruz, irmão, é fácil. Chegar na cruz, tem milhares de pregadores que vão te apresentar melhores do que eu o evangelho de Jesus. Mas a palavra é: e a partir da cruz, quem é você? Chegou na cruz, beleza, e depois da cruz, o que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Repare que Paulo está dizendo assim: ele só se tornou útil porque ele deixou de lado a sua inutilidade e agora ele é importante para mim e é importante para ti. Para quem que você é importante na obra do reino de Deus? Eu não estou aqui, como talvez das outras vezes sim, mas eu não sou muito de fazer aquelas aplicações bombásticas. Poderia até fazer, mas eu quero trazer para você consciência. Não quero que você saia daqui emocionado. Eu quero que você saia daqui consciente. Eu quero que você saia daqui entendendo que você é útil. Só que olha o nível que Paulo vai trazer a conversa. Ele está intercedendo por Onésimo. Ele está intercedendo agora, quebrantando o coração de Filemão. E ele vai dizer assim: Filemão, eu estou enviando ele para você com o meu próprio coração. Era Paulo dizendo assim: Onésimo é tão útil que quando ele está indo para você é como se estivesse arrancando o próprio meu coração. Ele é tão útil para mim nas minhas algemas, que quando eu estou enviando ele para você, é como se eu estivesse enviando o meu próprio coração, a minha própria vida, a minha própria razão de estar aqui nessa prisão. Tamanho era a utilidade de Onésimo. Isso aqui é outro nível de evangelho. Só que ele vai dizer assim, ó: receba ele, porque ele foi distanciado de você por um tempo, versículo 15, mas acredito que ele foi distanciado por um tempo para ser reconciliado para todo sempre. E Paulo vai dizer assim: receba ele não como escravo, mas como irmão caríssimo.
Receba ele, se você é meu companheiro, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Paulo aqui leva a conversa num outro patamar, numa outra prateleira. Ele vai dizer assim: eu quero que você perdoe, eu quero que você se reconcilie, mas não só perdoar e nem só se reconciliar. Eu quero que você liberte ele da escravidão para que ele seja um irmão caríssimo. Para que ele venha a ser recebido por você como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é só libertar ele da escravidão, não é só receber ele como irmão, mas vai receber ele com honra apostólica, como se estivesse recebendo um próprio apóstolo na sua casa. Entenda uma coisa, ele está falando isso para alguém que esse escravo roubou e fugiu, e ele tinha a lei nas suas mãos. Está conseguindo entender isso aqui, sim ou não? Só que o que Paulo está propondo, essa reconciliação que Paulo está propondo, esse perdão que está propondo, não é um perdão simplesmente humano. Não é. Não é um perdão simplesmente racional, pastor Orlando. Não é. Esse perdão aqui é um perdão que está baseado debaixo da redenção do sangue de Jesus. É por isso que ele fala assim, ó, você vai receber ele como irmão caríssimo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele agora não é escravo, ele é irmão. O mesmo sangue que desceu sobre você, desceu sobre ele. Então, debaixo da redenção desse sangue, você deve reatar o seu relacionamento. O nosso problema hoje é que a gente quer restaurar relacionamentos sem estar debaixo da redenção do sangue de Jesus. Quando você reata relacionamentos sem estar debaixo da redenção do sangue de Jesus, você pode até perdoar, mas a mágoa continua. Você pode até perdoar, mas você sempre vai se considerar melhor do que aquela pessoa que você liberou o perdão. Você pode até perdoar, mas você trata aquela pessoa ainda com indiferença. Você pode até perdoar, mas você não quer apertar mais a mão dela. Você pode até perdoar, mas você não quer mais ela na sua casa. Você quer até perdoar, mas você não quer mais fazer a obra junto com ela. O que é isso? É perdão barato, é perdão mundano, mas o perdão que é feito debaixo da redenção do sangue de Jesus faz com que você trate a pessoa que te defraudou como irmão caríssimo e com honra apostólica. Isso é outro nível de evangelho. Você não somente trata bem a pessoa, como você tratava antes, mas você trata a pessoa melhor do que você tratava antes. Filemão antes tratava Onésimo como escravo, mas agora deveria tratar Onésimo com honra apostólica. O que é isso? É perdão racional? Não. O que é isso? É perdão sociológico? Não. Isso aqui é perdão e restauração que é feito debaixo da unção do sangue de Jesus. Talvez você não consegue mais olhar na cara da pessoa que te fez algum mal, mas eu tenho uma palavra para você: ainda há poder no sangue de Jesus para restaurar relacionamentos debaixo da unção do sangue de Jesus. Você vai olhar para ela sem mágoa, vai tratar ela melhor do que você tratava antes. As pessoas nem vão entender, mas você vai entender que o seu perdão, a sua reconciliação de relacionamento foi feito debaixo da unção do sangue de Jesus. Só que entenda uma coisa: para que tivesse aqui um reatamento do relacionamento, uma restauração do relacionamento, é necessário que fosse superado as frustrações. Só a mágoa, só a angústia, quando você coloca uma expectativa em alguém e essa pessoa te frustra. O maior problema, quando a gente não lida com as frustrações, sabe qual que é? É que o problema que estava na pessoa que te fez um mal, agora passa a estar em você. Porque a partir do momento que você esteve com ela e você falou assim, eu te perdoo, ela vai sair de boa. Ela vai viver a vida dela, mas se você não lidou a frustração do seu coração, o problema que ela te causou, que estava nela, agora vai estar em você. É você que vai ficar com a vida amargurada. É você que vai gerar gatilho de memória que pode te gerar uma ansiedade, uma depressão.
É em você que isso pode se agravar e gerar até mesmo um câncer sobre a sua vida. É em você. Então, mais do que perdoar, é necessário lidar com as frustrações daqueles que te fez algum mal. É necessário que você olhe para o seu interior e diz assim: eu tenho que acreditar no poder da redenção do sangue de Jesus. Então eu não vou perdoar de boca, eu vou perdoar de coração. Eu vou demonstrar isso mesmo que for de forma totalmente difícil, mas eu vou demonstrar isso nas minhas atitudes e vou orar por isso até o meu coração estar livre dessa frustração e o mal não estar nem nela e nem em mim. O mal está aniquilado pelo poder da reconciliação do sangue de Jesus. Tem muita gente que não consegue viver por conta da frustração. Frustração é terrível. Eu não falo testemunho, nem gosto de contar testemunho, mas eu tenho N frustrações com pessoas dentro da igreja, principalmente com liderança. N. Financeira, emocional e por aí vai. A lista é longa. Mas sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu não guardo mágoa no coração? Sabe por que alguns deles eu já até ajudei depois? Porque eu soube lidar com as minhas frustrações. Se você não souber lidar com a sua frustração, eu vou te dizer uma palavra, isso é muito sério. A sua frustração vai te engolir. A sua frustração vai te matar. A sua frustração vai desfalecer a sua fé. A sua frustração vai fazer você parar. A sua frustração ainda pode contaminar pessoas que estão do teu lado. Pior do que você morrer por conta da frustração é você virar uma boca de sepulcro aonde lança morte na vida de quem está do seu lado. Isso é muito sério. Pessoas de coração amargurado. Pessoas como Noemi, que voltou de Moabe dizendo assim: o Senhor derramou sobre mim a sua mão e me fez voltar amarga. E ela saiu falando isso para todo mundo em Belém de Judá. O povo de Belém de Judá estava feliz. O povo de Belém de Judá estava alegre. Mas quando viu Noemi, ficaram amargos igual ela. É gente que não sabe lidar com frustração. Só que Paulo, ele está dizendo assim: você, Filemão, não vai receber ele como escravo. Vai receber ele melhor, debaixo da redenção do sangue de Jesus. E ainda mais, se ele te roubou alguma coisa, lança na minha conta que eu pago. E olha o teor do apóstolo Paulo, entenda isso, ele vai dizer assim: eu estou escrevendo isso daqui, Filemão, de próprio punho, para você entender que você me deve a sua própria vida. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo assim, ó: Filemão, Onésimo deve para você dinheiro, mas você deve para mim a sua própria vida, porque fui eu que preguei o evangelho para você ser salvo. Só que Paulo está usando aqui um argumento retórico mais uma vez. Quando Paulo fala isso, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: Filemão, é o seguinte, Onésimo te deve, você me deve, mas nós três devemos a Jesus. E tem uma coisa, Jesus não cobrou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida na cruz e nos deu um perdão gratuito. É como se ele estivesse dizendo assim: se você tem moral para cobrar ele, você está dando moral para Jesus te cobrar e você não vai ter como pagar. Ele te deve, você me deve, mas todos nós devemos a Jesus. Mas sabe o que Jesus fez com a nossa dívida? Colossenses 2,14. Ele pegou a nossa dívida e ele cavou na cruz. Era o apóstolo Paulo dizendo assim: Filemão, tu tem que perdoar. Sabe por quê? A mesma graça recebida deve ser a mesma graça distribuída. Se você recebeu perdão por graça, vai perdoar também por graça. Não tem como, filho. Se você quer receber o perdão de Jesus, é necessário também perdoar. A mesma graça que se manifestou em você, tem que se manifestar agora através de você. Só que entenda uma coisa. Quando Paulo está falando isso, a gente chama aqui como se fosse um eco. Na teologia nós chamamos de eco. O que é isso? Paulo está falando de alguma coisa para fazer Filemão lembrar de algum texto bíblico.
Qual texto bíblico? Mateus, capítulo 6, versículo 9. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina dizendo assim: perdoe as nossas, assim como nós perdoamos. O que Jesus está ensinando? Um perdão condicional. Quer ser perdoado? Perdoa. Você acha que a pessoa que te fez algum mal te deve alguma coisa? Olha para a cruz, você vai ver que está todo mundo em dívida e Jesus não cobrou nada. Você acha que você é melhor? Olha para a cruz. Só porque a pessoa fez algum mal para você? Olha para a cruz e você vai entender que a pior pessoa da terra é você mesmo. Sabe por quê? Eu não conheço seu pecado. Eu só conheço seu pecado se você mostrar. Mas eu conheço todos os meus pecados. A pior pessoa do mundo para mim é eu mesmo. Porque os meus pecados, eu conheço eles em detalhes. O seu eu não conheço, o seu eu não conheço, o seu eu não conheço. Mas eu conheço o tamanho da minha dívida. E eu conheço o tamanho do perdão de Jesus com base na minha dívida. E Ele não me cobrou nada. Então, independente do que fizerem contra mim, eu também não vou cobrar nada. A mesma graça que eu recebi é a mesma graça que eu vou distribuir. Só que veja bem, depois de um negócio desse, fala se é uma carta bem construída, sim ou não? Está entendendo? Eu estou pregando quase como se estivesse ensinando para você entender. Olha a construção que o apóstolo Paulo faz. O homem não era fraco, não. Depois de toda essa construção, olha o que ele vai dizer no versículo 21. Ele vai dizer bem assim. Quase que, eu acredito que o apóstolo Paulo escreveu esse versículo 21, dando até uma risadinha. Ele escreve dizendo assim, ó: certo como estou da tua obediência. Depois disso, você acha que o cara não ia obedecer? Só se fosse louco. Eu estou certo da tua obediência. E eu escrevo sabendo que você me fará ainda mais do que eu estou te pedindo. Sabe o que Paulo está dizendo para Filemão? Olha a construção da carta. Conforme ele vem construindo a carta, ele está mostrando uma necessidade. Ele está dizendo assim, ó, Paulo o velho. O que ele está falando? Filemão, eu já estou no final da carreira. Estou velho. Ele vai dizer assim, ó, ele agora é útil a você, mas também a mim. Ele está dizendo, eu estou velho, estou precisando de obreiro, e esse homem aí, Onésimo, é útil para mim. No versículo de número 13, ele vai dizer assim, ó, eu queria conservá-lo comigo mesmo. Sabe o que Paulo está fazendo? Indicativos de que ele estava mandando Onésimo para se reconciliar com Filemão, mas não era para Onésimo ficar com Filemão, era para Filemão perdoar de tal forma, de tal grandeza, que ele iria se desprender de Onésimo, enviando Onésimo novamente para Paulo para ajudar na obra missionária. O conceito de Paulo aqui é: Deus não liberta ninguém para ficar ocioso, Deus não liberta ninguém para ficar parado. Deus não libertou Onésimo para ele ficar comendo e bebendo na casa de Filemão, não. Deus libertou Onésimo para que Onésimo se reconciliasse com Filemão e fosse enviado de volta para a obra missionária, para ser útil. Deus te libertou, Deus te manifestou na sua vida, não para que você ficasse parado, não para que você ficasse ocioso, mas para que você assumisse uma missão, assumisse um propósito e fosse útil. Utilidade. Só que entenda uma coisa, eu acredito muito, e eu vou dar base para isso, que esses dois homens se reconciliaram. E eu, com o meu imaginário, eu fico pensando como é que foi essa reconciliação. Entenda uma coisa, Filemão só ia ter o coração quebrantado depois que ele lesse a carta, sim ou não? Até então, coração cheio de ódio, meu filho. O coração dele estava burburando de raiva, porque o escravo fugiu e ainda roubou ele. Eu imagino quando Onésimo, porque foi o próprio Onésimo que levou essa carta e a carta aos Colossenses, segundo Colossenses capítulo 4, versículo 9. Eu imagino quando Onésimo foi levar a carta para Filemão, o escravo fugitivo. Eu imagino ele chegando perto de Filemão, Filemão já olha assim os seus servos e fala assim, quando ele colar aqui, prende ele na hora. Não deixa escapar, esse bandido, escravo, fujão. Eu imagino o coração dele burburando de raiva, pastor Elcio. Eu imagino o coração dele burburando de ódio, Wesley. Eu imagino esse homem preparado para ou colocar ferro quente na testa de Onésimo, ou até mesmo chicotear Onésimo, ou até mesmo crucificar Onésimo, como eu falei no começo, que era o que a lei romana permitia ele fazer. Só que eu imagino Onésimo chegando agora para Filemão, dizendo assim, Filemão, é o seguinte,
Eu sei que eu mereço ferro quente na cesta. Eu sei também que eu mereço ser chicoteado. Eu sei também que eu mereço ser até crucificado. Mas antes de você tomar qualquer atitude, lê essa carta aqui do apóstolo Paulo. Lê essa carta aqui. Eu imagino agora, a carta é pequena, Filemão lendo a carta, nos primeiros minutos, nos primeiros trechos, a lágrima descendo. E ele olhando para Onésimo dizendo assim: eu não posso te marcar com ferro quente, porque Jesus já foi marcado na mão e nos pés por você. Eu não posso te chicotear, porque Jesus já foi chicoteado por você lá na sala do anfitrião do palácio de Pôncio Pilatos. Eu não posso te crucificar, porque Jesus já foi crucificado por você na cruz do Calvário. Você não é mais meu escravo, você é agora um irmão caríssimo. Entra, senta na mesa, come pão, bebe vinho, se aconchega aí, porque agora a sua carta de alforria vai ser assinada. E não senta em qualquer lugar não, senta ali na beira da mesa, porque ali era o lugar onde a gente reserva para o apóstolo Paulo. Vai ser recebido com honra apostólica, porque eu li a palavra, entendi o evangelho da reconciliação entrou no meu coração, e eu vou tratar você melhor do que eu tratava você antes de você me dar prejuízo. Aí você fala: Tarcísio, qual é a base disso que você está falando? 50 anos depois desta carta, um bispo de Antioquia chamado Inácio, ele era bispo de uma igreja na Síria, em Antioquia. Ele agora está sendo levado para Roma para ser morto. Só que nessa trajetória ele para numa cidade da Ásia Menor chamada Esmirna, junta ali os obreiros de uma outra igreja chamada a igreja de Éfeso. E agora Inácio de Antioquia, ele vê que a obra na igreja de Éfeso, que era a maior igreja da Ásia Menor, estava bombando. O povo estava sendo batizado pelo Espírito Santo, estava sendo discipulado, estava se levantando obreiros. E Inácio de Antioquia escreve uma carta elogiando o pastor da igreja de Éfeso. E na carta ele usa a mesma expressão de Paulo: esse obreiro da igreja de Éfeso, esse pastor, esse bispo, antes era inútil, mas agora é útil. Sabe qual era o nome desse obreiro? Onésimo. 50 anos depois, o homem que foi perdoado era pastor, bispo da maior igreja da Ásia Menor. Sabe qual é o exemplo para nós? O exemplo é o teu perdão, a tua reconciliação, debaixo da unção do sangue de Jesus, pode trazer frutos inimagináveis hoje, amanhã e daqui muitos anos. Ainda há poder na reconciliação que é feita debaixo da unção do sangue de Jesus. Ainda há poder. A gente precisa acreditar nisso, meu irmão. Nós precisamos disso. Nós precisamos curar o nosso coração. Nós precisamos curar a nossa alma. Se Filemão não tivesse perdoado e se reconciliado com Onésimo, nada disso estaria acontecendo. Tudo isso foi fruto de um perdão. Tudo isso foi fruto de uma intercessão por carta do apóstolo Paulo. Você está entendendo? Está entendendo isso, sim ou não? Está entendendo o poder que é de uma reconciliação? O poder que é de um perdão com base no amor de Jesus? A história ainda vai dizer que no ano 111 depois de Cristo, Onésimo vai morrer apedrejado em Roma. Esse que era inútil, viveu mais de 70 anos como obreiro de Jesus. Foi tombado na terra, mas foi recebido no céu. Foi desprezado na terra, mas foi recebido e glorificado no céu. Por quê? Porque um dia alguém intercedeu por ele e um dia o seu Senhor perdoou a sua dívida. Um dia alguém perdoou. Se não tivesse tido perdão, não tivesse tido também transformação na vida de Onésimo. Entenda uma coisa. Talvez você é uma pessoa que não prega, não louva, não toca, não tem tanta habilidade assim para evangelizar, mas você pode gerar grandes obras através de uma simples reconciliação. Através de uma reconciliação com a pessoa lá no seu trabalho,
Essa pessoa pode ser tão impactada porque a reconciliação da sua parte é debaixo da unção do sangue redentivo de Jesus. Ela pode ser tão impactada que ela pode virar um obreiro, um missionário, um pastor, um evangelista e fazer tudo aquilo que você não recebeu dom para fazer. Através de uma reconciliação com alguém da sua família, você pode impactar tanto a vida dela, que ela vai virar um obreiro, uma missionária, um evangelista, um teólogo, qualquer pessoa que tem dons e talentos que Deus não te deu, mas pode derramar sobre a vida dela, através do poder da reconciliação que você buscou ter com ela, debaixo da unção do sangue de Jesus. Deus não nos chamou para ser pessoas magoadas. Deus não nos chamou para ser pessoas rancorosas. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Deus nos chamou para o ministério da reconciliação e da restauração. Então eu te convido esta noite a orar junto comigo. E eu quero que você lembre a pessoa que fez um mal para você, que ainda está deixando o seu coração amargo, que ainda está fazendo você relutar nas noites de sono. E eu quero que você não perdoe ela na sua oração, não. Eu quero que você olhe para Deus dizendo assim: me dá cara, me dá coragem, me dá força. Eu quero ir lá na casa dela, quero abraçar ela, quero pedir perdão para ela, mesmo que foi ela que fez o mal para mim, mas quero fazer isso debaixo da unção, do poder e da redenção no sangue de Jesus. E eu vou ser testemunha do que Deus vai fazer na sua vida. Ore comigo, por gentileza. Pai, a tua palavra foi pregada, o teu povo ouviu a tua voz. O teu povo agora, Senhor, já não é mais um povo que não entende, mas o teu povo agora, a partir desta palavra, é um povo que entendeu o poder da reconciliação, entendeu o poder da restauração dos relacionamentos, entendeu, Senhor, que através do perdão, eles podem transformar vidas que vão dar lucros para o teu reino, que vão dar frutos para a tua obra. Mas Jesus, nós precisamos do teu poder. Senhor, esse poder que nós estamos pedindo aqui não é o poder literalmente para pregar o evangelho, não é o poder para fazer sinais e maravilhas, não é o poder para fazer coxo andar nem cego ver, não é o poder para poder ressuscitar mortos, mas é o poder para superar as frustrações do nosso coração, chegar na pessoa que nos defraudou e declarar perdão pelo poder da redenção do sangue de Jesus, Senhor. Nós precisamos muito de Ti nesta noite. Nós necessitamos que o Senhor trate em nosso coração esse assunto tão sério, esse assunto que tem desfalecendo corações, esse assunto que tem perturbado almas, esse assunto que tem levado pessoas a crises psicológicas, esse assunto que tem levado pessoas a abandonar a fé. Senhor, vire o teu rosto para nós, olhe para o teu povo, olhe para a tua igreja e conceda a nós a graça da reconciliação, conceda para nós a graça da restauração, para que a gente possa ver os frutos do teu poder através da nossa vida, através de um coração puro, através de um coração contrito, para a glória do teu nome. Bendito seja o Senhor, que Deus abençoe.